Primeiro, eu posso chamar de Júlia, porque Pode, sempre claro, a gente, querido, pra já eu deu, travei uma vez que pode, é pode. interessante que a Júlia ela foi muito direta e bateu mesmo, ela já entrou. Histórico, né? Foi o nosso Felipe Neto. Eu sou palmeirense, Felipe Neto, todo mundo sabe. Já É. vai mesmo para resolver o problema e dar uma pancada. Eu poderia dizer o seguinte: o Joés Batista, quem é? Ele é um dos campeões nacionais. Não tem coisa mais fascista do que o Estado se aliar a determinados grupos empresariais mega para eles coordenarem a economia passando por cima da iniciativa privada, porque o Estado é o que há de maior. Quer coisa mais fascista que isso? Não, ele é um dos campeões nacionais. Para ser mais leve do que você, mas concordando em muitos aspectos contigo, eu vou dizer o seguinte: se nós brincássemos de Harry Potter, o Joesley, ele é um daqueles grandes bilionários, bilionário brasileiro, ele está na Sonserina. Ele é daquela casa que só traz medo, tá? Mas faz parte da ordem de Hogwarts. Ele tá lá, mas ele é Sonserina. A gente olha para ele e sabe ver uma coisa errada. Quem é o Joesley Batista? Foi um indivíduo que ascendeu, trabalhando muito bem para alavancar desde o seu açougue até se tornar o maior fornecedor, ele não é produtor, mas é o maior disponibilizador de proteínas do mundo. Eu adoraria ter o beneplácito e ter o auxílio de indivíduos para dizer: não, pode deixar, eu compro tudo que é teu agora e você só vai trabalhar. Não sei como é que ele alavancou tanto, mas ele cresceu muito. Com relação aos Estados Unidos, ele comprou a Swift. E queira ou não queira, a Swift hoje é uma das melhores fornecedoras de carne, de melhor qualidade que tem no Brasil, porque seguiu os padrões americanos. Tá em todo canto, né? Está em todo canto. E queira ou não queira, é bom. Eu não vou ficar aqui Claro, fazendo propaganda claro. para quem não precisa, mesmo porque ele não Claro. me paga nada, eu não quero seu dinheiro. Mas tudo bem. Voltando para cá, ele é um empresário americano. Os norte-americanos respeitam seus empresários, por incrível que possa parecer. Mesmo que ele tenha alavancado com o beneplácito de um governo e ter recebido empréstimos de bancos que cobravam quase nada de juros ao ano. Ter recebido apoio, ter recebido o que quer que seja. Assim, ele se tornou um dos grandes empresários. Eu não acredito que ele tenha sido solicitado pelo governo americano para fazer essa mediação, mas ele teve. Não teria como ele ter ido lá conversar se os norte-americanos não tivessem. Faz o seguinte: vai lá você, fala as bobagens que você puder falar. O que nos interessa é apenas isso: que este cara vá embora. Mas ele não era suficientemente inteligente, o Maduro, para negociar uma fuga ou um exílio para a Rússia ou para a Turquia. Porque ele não vai para Cuba, que ele não é maluco. Ele não vai para a Coreia do Norte, que ele não é maluco. Ele não vai para Nicarágua, que ele não é maluco. Ele vai para onde tem produção, riqueza e no caso da Rússia, tem riqueza para as dachas, que são as grandes mansões daqueles que são apaniguados do regime. Na Turquia, idem. Mas ele vai onde teria proteção. Mas ele não foi suficientemente inteligente para isso. Certamente ele foi lá negociar, sabendo que ele tinha autorização para fazer essa negociação, porque junto com a negociação, muito provavelmente tinha um processo transitório. Ali já estaria a discussão: quem que vai assumir com a tua saída? Coisa que hoje se vive e se discute lá na Venezuela. E vai acabar sendo a Delcy por um processo transitório que eu espero que seja rápido, mas não pode ser menor do que 1 ano e meio. Maduro vai ficar preso, então, até o resto da vida nos Estados Unidos? É isso? Eu peço a Deus que sim, exceto se ele fizer uma delação premiada. E aí quem pode acabar ficando preso para o resto da vida, porque não tem a quem delatar senão a si mesmo, são algumas autoridades de países ao sul da Venezuela. E É lembrando possível também que ele tenha negociado isso, mas eu acho que no caso da Magnitsky deve ter ocorrido dentro de um contexto mais amplo. O que ele percebeu, aí eu vou fazer a crítica à nossa direita. Uhum. E vou fazer um elogio eu ainda o considero e será o deputado Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro se sacrificou, o Eduardo se sacrificou, foi para o Estado, porque ele foi lá, não. Ele jogou fora a sua vida, jogou fora o seu mandato, jogou fora o seu salário, para criar uma janela de oportunidade para a direita brasileira, para as lideranças da direita brasileira, para que elas se unissem e buscassem aquelas medidas que seriam necessárias para restabelecer a ordem no Brasil. Dentre elas, controlar o Supremo. E controlar o Supremo passava naquele momento Senado. no Senado. Mas controlar o Supremo passaria pelo menos por 2 impeachments e um conjunto de medidas, projetos de lei, para controlar os abusos e a extensão do poder do Supremo Tribunal Federal. Não basta, tem que acabar com as decisões monocráticas, tem que acabar com essa palhaçada de turmas, tem que restringir a ideia de o Supremo ser uma corte recursal.
Nós perdemos porque o nosso Senado não presta. Mas, Esse é o problema. professor, a gente... Ingênuo, mas a tua ideia, ela me agrada. Eu dizer assim, é a pureza daquele que está tendo a expectativa de que os seus pares têm uma coisa que é a coisa mais comum que a gente descobre na política, e a política ocorre da hora que você acorda dentro da tua casa até a hora que você vai dormir, em todos os lugares. O teu verdadeiro inimigo não é aquele que está diante de você, debatendo com você e tentando buscar um cargo, é aquele que está do teu lado. Completamente, E aí, tem toda razão. é aquele que tá do teu lado, que é o cara que quer te sacanear. Desculpa o termo, cabe esse termo aqui, né? Cabe, tranquilo. É um cara que quer te sacanear de tudo quanto é jeito. E aí, eu diria assim, foi mais um gesto desesperado de dizer, eu tô criando uma janela de oportunidade para todos se unirem e mudarem alguma coisa. Porque ele estava olhando pro pai dele e estava dizendo, além do meu pai legitimamente poder disputar a presidência da República, ele está sendo encarcerado de dos maiores crimes que estão sendo cometidos pela justiça brasileira. Olha que coisa absurda. A justiça está cometendo crime. Quando que a justiça comete crime? Quando ela joga fora a lei e age em função dos desejos daqueles que são os intérpretes da lei, os aplicadores da lei. Porque aí isso é um crime. Ou seja, era o que ele estava... Então, eu prefiro dizer assim, mas eu gosto do teu posicionamento. Foi ingênuo, porque alguém com a experiência dele deveria ter medido as pessoas que estão à sua volta. Mas aí a gente tem que levar a acusação que eu faço à direita brasileira. Porque a direita brasileira, quando Eduardo fez isso e veio a Magnitsky, disse, está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. É um ditado eslavo que eu sempre uso. Os eslavos dizem assim, nós ocidentais temos o hábito de dizer assim, depois da tempestade vem a bonança. Os eslavos falam o contrário. Depois da tempestade vem a enchente. Ali era a tempestade, o que nós tínhamos é que nos preparar para a enchente. Ora, vem a Magnitsky, mas não mudou nada, o que o Alexandre de Moraes ia fazer? Enrijecer, é a enchente. Ele foi enrijecendo e se articulou com todo mundo para dizer, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar todo mundo aqui dentro. Todo mundo quebrado, é mais fácil esses indivíduos se acovardarem do que nós. Por qual razão? Porque o Trump não está fazendo isso por amor ao Brasil. O Trump está preocupado com o seu mandato, com a sociedade americana e com os valores ocidentais. Ele se elegeu nessa. Ele não pode jogar dinheiro fora e tempo fora com um país que pode ser o principal fornecedor de 100% de nióbio norte-americano. Sai daqui. Terras raras, 41% pertence à China, mas é o maior fornecedor para os Estados Unidos. E os chineses cortaram o fornecimento de terras raras para os norte-americanos. A segunda reserva é a brasileira. E a brasileira já estava sendo cedida para a China. O que o Trump falou? Eu não posso perder isso, muito menos permitir que haja uma inflação para eu perder as eleições de meio de mandato. Ele recuou numa estratégia de negociação, mas manteve a sua postura, tanto que ele vai voltar aí dentro em breve, espero, pelo menos, para bater. Adriana, posso fazer uma pequena manifestação? Eu não sou hegeliano, tá? Até mesmo porque os hegelianos têm um hábito de tender para a esquerda e eu sou direita. Ponto. Eu sou capitalista, não sou nem liberal em economia. Sou conservador cristão e sou monarquista. Então, a última coisa que alguém vai dizer é que eu tenho alguma coisa vermelha ou rosa no meu sangue, tá? Mas eu vou ter que citar o Hegel num pensamento dele em que ele configura uma coisa chamada dialética do senhor e do escravo. O que é a dialética do senhor? É o diálogo entre aquele que é o senhor e aquele que é o escravo. Ora, o senhor é senhor, enquanto o escravo acredita que tem algo a perder. No caso do Irã, é muito claro que a dialética do senhor e do escravo ela se configura de uma maneira muito clara quando o escravo percebe que ele já não tem mais nada. Ele já perdeu seus bens, ele não tem o seu corpo, ele não tem a sua liberdade, ele não tem os seus direitos e ele não tem mais a sua vida. Quando o escravo chega ao ponto de perceber que ele não tem mais nada a perder, o que ele faz? Ele se revolta e vai pro tudo ou nada, porque ele já perdeu tudo. Quem tem o que perder é o senhor. A tendência natural é os escravos vão se rebelar e vão derrubar o senhor para se tornarem senhores. O problema é o que eles farão com aqueles antigos senhores. Pode se vingar, pode estabelecer a ordem ou pode apenas aplicar a justiça. No caso de aplicar a justiça, certamente teria que ser acompanhado de um certo uso de rigor físico e talvez até alguns deveriam ser condenados à morte. Professor, o Bob Dylan já cantou em Rolling Stone. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Quando você não tem nada, você não tem nada a perder. Mas é isso mesmo. Chegar a esse ponto. Há um conjunto de manifestações que acontecem no Irã já há um bom tempo. Por quê? Porque o regime chegou ao final da sua capacidade de gerenciar a sociedade e retirar da sociedade o que ela tem para tentar fortalecer aqueles que configuram o regime, configurar o governo.
governo. Isso é o máximo que chegou, eles não têm mais de onde tirar. Tanto que o estopim disso foi um problema econômico em que houve uma queda, é real, eu tenho a impressão que é o nome da moeda, por favor, deu branco, me corrijam, tá? Caiu para 50%, perdeu 50% de valor, e as pessoas passaram a não comprar mais nada, ou seja, os grandes bazares já não tinham mais, ou seja, a fome passou a ser perceptível, inclusive entre aqueles que são os comerciantes. Ora, nessa situação, eles se rebelaram. E de uma coisa econômica, eles migraram para o entendimento do processo político, que já tem um certo tempo que é questionado. O regime é questionado. Por qual razão? O Irã, ele vive um dos regimes mais esdrúxulos que se pode imaginar. Você tem 8 poderes, 6 poderes de Estado que são muito bem configurados. E as Forças Armadas, você tem 3 Forças Armadas, na realidade são 3 segmentos de Forças Armadas. A Força Armada Comum tem 4 Forças Armadas específicas, que seriam... Acho que é Kardashian, eu tenho a impressão que é o nome, depois eu lembro. Que tem a Marinha, Exército, Aeronáutica e tem uma Força de Defesa Aérea. Aí você tem a Guarda Republicana, que a Guarda Republicana foi criada pelo regime logo depois que o Ayatollah Khomeini se estruturou. E ela tem 6 forças, Marinha, Exército, Aeronáutica, uma Força Aeroespacial, as forças Quds, que são aquelas que são lançadas no exterior para interferir na política interna de outros países, e são os Basij, eu tenho a impressão que é esse o nome agora. Os Basij são aqueles caras que tratam exatamente da manutenção do regime. Eles investigam, espionam todos os cidadãos. E segundo consta, oscila a afirmação de que para os Basij existe entre 10 e 20 milhões. 20 milhões é aquilo que o Ayatollah disse que deveria ser. 20 milhões deveria ser o mínimo, que é o número de jovens. E são jovens. Os Basij, para que tenham noção de como eles são fanáticos, quando teve a guerra do Iraque, o Irã-Iraque, não sei se foi em 83 ou 84, eles usaram adolescentes, crianças e jovens, que são até 30 anos. Alguém imagina para que eles foram usados? Não foi para pegar uma arma e sair, não. Para desminar campos. Nossa. Sabe o que é desminar campos? Eles não iam lá, campos minados. Cobaia para morrer na explosão. Não, eles iam acreditando que estavam garantindo a salvação eterna. Eles andavam e iam explodindo as bombas com os próprios corpos. Suicidas. Adolescentes e crianças, amando desse regime. E os que vinham atrás, vinham olhando destroços dos corpos dos seus companheiros que estavam lá. Ou seja, são jovens que são utilizados, os Basij são os mais problemáticos de todos. São aqueles que são usados para acompanhar se os fundamentos da Revolução estão sendo aplicados em todas as instâncias da sociedade. Radicais se as mulheres estão usando o hijab. Se não são mortas. Se não são mortas. Agora, imagina um regime que está configurado nisso, em que você tem 6 Forças Armadas dentro da Guarda Republicana, ainda tem o comando de aplicação da lei, que seria equivalente mais ou menos à polícia, mas que tem desdobramentos em várias áreas, em especial do serviço de inteligência. Então você tem 6 e 4, 10, mais umas 3 que estão lá do serviço de... São 11 Forças Armadas de um regime que é estruturado em 6 poderes ditados, que tem um princípio, que é o princípio da liderança, que foi o mesmo aplicado no fascismo italiano e naquele nacional-socialismo daquele monstro austríaco que governou a Alemanha. Então, tudo é uma pirâmide, e aí você volta. Como é que você sustenta isso? Ora, ou com a economia gerando recursos exclusivamente para as Forças Armadas e para as instituições do Estado, ou explorando o povo ao máximo. Dialética do senhor escravo. O povo já não tem mais o que está. Então o povo está se revoltando, por quê? Porque ele vê que tem um Estado cujo regime tem um grupo de indivíduos que são apaniguados, que o exploram como vampiros, e ele já não tem mais o que perder. Então essa manifestação, curiosamente, aconteceu um pouco antes do que ocorreu na Venezuela. As pessoas estão dizendo, não, que o Trump está interferindo. É possível que eles tenham sabido o que aconteceu na Venezuela e tenham se estimulado. Claro, porque eles usam VPN, eu tenho a impressão que é isso, né? Apesar de que caberia... Eu vou fazer um comentário... posso chamar de Paulinha, né? Pode, claro, professor, por favor. O paralelo que a Paulinha fez é maravilhoso quando ela citou o Nepal e citou a Venezuela, porque a Guarda Republicana, ela foi concebida com a ideia dos soldados pretorianos de Roma. O que eram os pretorianos?
As pessoas, quando falam do exército romano, elas falam, as legiões romanas. Na realidade, a legião romana era paga pela fortuna dos seus generais. Era quase que uma guarda privada que compunham os patrícios, que por isso que Roma era tão grandiosa e por isso que os generais eram tão importantes, porque eles configuram. Aí o que existia? Como a legião pertencia a um determinado general, a realidade era essa, nenhum general poderia entrar em Roma. E para se proteger das demais legiões, existiam os pretorianos, que era a legião do imperador. Essa é a jogada. Ora, quando primeiro você falou, aconteceu no Nepal que já não tinha mais o que perder. O Maduro, sim, não só ele quis, as milícias são isso. As milícias elas configuram como se fossem os bacis, não seriam nem como a guarda revolucionária do Irã, seriam os bacis, aqueles indivíduos que quando eu relatei no meu livro, teve um mês que as milícias passavam nas ruas e atiravam contra os manifestantes, teve um mês que foram identificados pelos jornais venezuelanos, por isso que eu tentei usar essas fontes, 300 mortes de pessoas que foram mortas nas ruas por milicianos que atiravam. O Maduro tentou fazer, e aí você fez um paralelo falando do Lula. O Lula não abandonou essa ideia. Essa é a razão pela qual esse projeto de segurança pública dele tem a ideia de retirar o controle da segurança dos estados para centralizar na Polícia Federal e transformar a polícia ostensiva não mais nas polícias militares, mas na Polícia Rodoviária Federal. Essa é a jogada do Lula. Então ele está buscando, se ele conseguir fazer uma polícia ostensiva deformando a Polícia Rodoviária Federal e centralizar no Ministério da Segurança a segurança pública, ele vai poder construir os seus pretorianos. Para isso, no entanto, ele precisa de pelo menos mais 3 mandatos, que seja mais um dele, mais 2 de um apaniguado seu indicado por si. Ele busca ainda isso. Isso é que nos traz tanta dor. E as pessoas não estarem percebendo, estão achando, não, ele quer resolver o problema de segurança pública para bater no narcotráfico. Se ele quisesse bater no narcotráfico, no dia que ele foi lá nas comunidades do Rio de Janeiro, ele teria sido acompanhado com a Guarda Nacional, teria sido acompanhado com a Polícia Militar e teria prendido todo mundo. E elogiado a mega operação. Não, a apesar última das coisa mortes. que E ele ter quer elogiado. fazer Eu posso dar uma resposta bem... Pode. eu achei muito legal o que o senhor falou, mas eu vou ser mais debochado, tá? Eu não sei nem dizer se nós temos muita gente na miséria, porque para identificar o número de miseráveis, nós temos que confiar nos dados do IBGE. É verdade. E quem apresenta os dados do IBGE? Márcio Postman. Não tem como. O pessoal do IBGE é sério. O pessoal do IBGE é sério, mesmo que eles sejam com tendência à esquerda, porque tem que ser Claro. técnicos. Agora, desde que o Márcio Postman for lá, eu não confio mais nada, porque o Márcio Postman, quando chefiou um determinado instituto, ele foi praticamente escorraçado desse instituto sob a acusação de que ele tentava utilizar índices ou critérios metodológicos que não poderiam não configurar a realidade. Veja, não estou acusando ele de fraude, viu, ministro? Por favor, estou dizendo apenas que era uma questão metodológica Mas errada. não deveria tá? estar à frente do IBGE. Não então. deveria estar à frente do É IBGE, exceto se ele estiver lá a mando de alguém, para fazer aquilo que esse alguém quer. Então, eu vou dizer, eu não sei nem como dizer qual é, mas o grande problema no Brasil é que as pessoas têm uma economia formal capitaneada por um grupo de empresários, e tem alguns bilionários que são fabulosos, que mantêm esse PIB aparente, e lá que são caras que estão ali, esse pessoal do agronegócio. Esses caras são bons. São bons. Tá? Mas o que faz a economia funcionar para que esses miseráveis possam continuar acreditando é a economia informal, que aí vem um outro dado. A economia informal foi tomada pelo crime organizado. Essa é a razão pela qual o governo não quer acabar com o crime organizado, porque ele sabe que se ele acabar com o crime organizado, ele quebra a economia informal e ele é obrigado a trabalhar com a economia formal e é obrigado a acabar com os impostos e ampliar o empreendedorismo. Claro. Essa é a jogada. Exato. Essa é a jogada desse governo. Por isso que ele está deixando, não, deixa eu fazer conta, não é todo um amigo, o cara só está fornecendo um baseado. Eles são vítimas. Por que ele está produzindo e está negociando? Porque tem uma pessoa muito má que fuma baseado. Eu não sou a favor de passar a mão na cabeça de quem é consumidor, mas dizer que o narcotraficante é vítima do consumidor, esse cara está brincando. Não, isso vou te que ele falar, pode. não, isso é uma ofensa, Mas tá dentro inclusive da a lógica. família. É, claro. É porque a economia informal funciona por isso que quando as pessoas vão dizer, mas peraí, se tem miséria, por que tem gente que está pobre e continua comendo? É porque não está contabilizada aquela parte da economia informal, daquele dinheiro que circula.
Aí o que acontece? Para alguns indivíduos, o aviãozinho do narcotráfico, ele é um bandido, para outros é chamado de emprego, que está lá na economia informal. E eles tomaram conta, da economia informal. O narcotráfico tomou conta, o crime organizado tomou conta, mas é a economia informal que faz com que circule para aquele que é o pobre e o miserável. Sim. E a gente, em detalhe, não precisa dizer que todo mundo tá criminoso, porque a economia informal, quem é? Aquele cara que está vendendo bugiganga, vendendo qualquer coisa e não passa nota fiscal. Por quê? Porque não tem nota fiscal. Ele não tem por que fazer isso. Fantástico isso. Eu vou tentar refletir sobre. Mas, primeiro, o Nicolas está absolutamente certo. Porque o Nicolas nunca falou que ali seria taxado sobre a movimentação. Ele nunca falou isso. O que ele disse foi exatamente o que você falou. Será monitorado. E nesse processo de monitoramento, o que seria identificado? Um determinado momento para verificar aqueles que poderiam estar migrando para a formalidade, para formalizá-los e começar a taxar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o recuo dele não veio por causa só da manifestação ou da movimentação do Nicolas, não. O Nicolas foi genial quando ele fez aquilo, porque ele simplesmente fez, tirou a cortina, olha o que está acontecendo aqui nos bastidores. É isso que eles querem. Mas não foi apenas isso, não. Teve dois vídeos acabaram circulando e um deles ficou mais famoso, de indivíduos numa comunidade, eu não vou usar os termos, ô Lula, seu FDP, ô Lula, vai para aquele lugar. Sabe o que você fez? A partir de agora, os indivíduos que vinham aqui comprar, o agente que estava negociando entre a gente, na informalidade pagava pelo Pix, agora todo mundo está sabendo. Você perdeu o nosso apoio, a gente vai te pegar. E o cara que falou isso, do lado dele tinham dois com fuzil. Ele percebeu que não é que ele mexeu apenas com aqueles da economia informal que estão trabalhando no dia a dia, não estão envolvidos, que é a grande maioria. Ele mexeu com esses que estão avançando na economia informal e não podem ter nenhum tipo de supervisão. Aí o Lula recuou. Para nós, o que tem que fazer? Afastar esses indivíduos e tornar todos formais. Como é que a gente faz isso? Taxando? Não. Zero de taxa. Ora, deixa apenas que a economia flua e dê a eles o direito de montar empresas e de fechar empresas sem ter dificuldade. Monta uma empresa, hoje está mais rápido, agora fecha a empresa. Tenta fechar uma empresa. Olha, eu já abri uma empresa, demorei muito para abrir, para fechar eu gastei muito dinheiro. Olha, quem acha que fechar uma empresa não é. É um caminhar apenas no deserto, leia a Divina Comédia. É descer até o último círculo do inferno de Dante para fechar uma empresa. E aí, pelo amor de Deus. Olha só, eu tenho uma coisa, eu não respondi uma questão que você havia colocado. Você não esqueceu, né? Desculpa, só põe na ordem. Se vai ter guerra no Irã, Estados Unidos ou não? Mas teve uma questão que você estava falando agora, que eu estava tentando anotar aqui na mente e acabou escapando. Mas do que você falou agora, muito recentemente, um comentário acerca do Wagner Moura. Ah, sim, a gente vai trazer o vídeo. Trazer o vídeo Wagner Moura. Veja, do Wagner Moura, não se pode esperar muita coisa, tá? Pelo menos, ele não pelo menos eu diria o seguinte, ele não é um hipócrita. Ali já não é mais Sonserina. A gente sabe que ele não se pode esperar nada dele. Uma pessoa na frente e outra atrás? Ele é o que ele é mesmo. Ou seja, não se espera nada dele. O Wagner Moura é exatamente... Agora, a grande questão do Wagner Moura ganhar a Globo de Ouro, eu até diria, ele é um bom ator. Eu não sei se ele é um bom ser humano, eu não sei se ele é um bom amigo, eu não sei se ele é um bom cidadão, eu não sei se ele é um bom... talvez o estrategista seja um bom estrategista. Por quê? Porque tanto Globo de Ouro e Oscar, vamos deixar as coisas muito bem claras, tá? As pessoas que são indicadas, normalmente são pessoas boas. Mas quem é que ganha? Ganha aquele que sabe fazer a bela articulação política, aquele que sabe fazer o bom lobby. Não precisa dizer, foi comprado. Não precisa disso. Quer fazer o bom lobby? Fazer 50 a 100 jantares. Se você tiver um bom patrão, ou tiver um bom patrono, melhor dizendo, você tem dinheiro para fazer 50 a 100 jantares. Você não precisa nem ir para esses jantares. Ele vai lá e negocia com você, diz, olha, assiste meu filme, vê como esse cara é bom, esse menino é bom. E aí você começa a fazer as suas associações para ter uma indicação. Então, eu nunca levo em consideração, muita consideração, a questão de tanto de Oscar quanto Globo de Ouro.
Por uma razão simples. Porque o processo de negociação e lobby para o vitorioso é tão importante quanto o seu talento. Às vezes é mais importante. É mais André, é bem curioso que, se você prestar atenção, a ligação do Wagner Moura com o Lula deixa de ser algo voltado para o Ministério da Cultura para ser para o Ministério da Propaganda. Só faltou você ter ali o TP ali para os dois estarem lendo. tão fake, né? É Parecia. tão fake que o negócio é. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando ele quando ele quer se referir à ditadura, é muito curioso. Porque eu, particularmente, quando me refiro ao movimento cívico e militar de 64, tecnicamente, o que aquilo ocorreu se chama oligarquia competitiva, com um período de estado de exceção que foi de 68 até 78. Mas mesmo nesse período de estado de exceção, que teve o maior enrijecimento do regime e teve o AI-5, que eu não gosto da ideia de um AI-5, para mim isso me causa pavor, tá? Mas mesmo naquele período que você teve, ainda assim havia uma competição e uma negociação interna, porque havia vários segmentos dentro das Forças Armadas e da sociedade que não queriam a prorrogação daquele estado de exceção. E aquele estado de exceção ele foi colocado por causa de algo que eles mentem, e eles não falam. Do momento de 64 até chegar a 68, havia já em 65 a previsão de ter a eleição ou em 65 ou em 67. Aí começaram a ter os movimentos revolucionários, começaram a fazer atentados terroristas. Foram 19 atentados terroristas. Foi quando veio o AI-5. O que eu deploro, e não deveria ter acontecido, mas mesmo depois disso, quando teve esse período, ali havia a ideia de que nós não poderíamos ter uma situação como aquela, porque o Brasil era ocidental e acreditava na democracia e na liberdade. Tanto que, com a ascensão ao poder do Ernesto Geisel, ele veio junto com o Goberido Couto Silva e os dois apresentaram um projeto que era redemocratização, lenta, gradual e segura. Por que lenta? Porque eles precisavam controlar o pessoal mais extremado ou mais duro do seu lado, como aqueles que estavam fazendo os movimentos guerrilheiros. Então, eles precisavam controlar os dois lados. Essa foi a razão pela qual teve uma estratégia muito bem elaborada e tudo aquilo que aconteceu, que eles dizem, inclusive o processo de redemocratização, foi feito por essas pessoas, militares e civis, que falaram: nós temos que redemocratizar o Brasil, porque nós estamos num estado de exceção e isso não é coisa de período civilizado. Isso está explícito nos documentos dele. E eles redemocratizaram, cometendo, por exemplo, falhas, ou não, mas que foi o perdão dado para esses indivíduos que faziam atentados terroristas, mataram pessoas, faziam assalto a bancos e sequestros. E eles foram anistiados. E quando você contabiliza o número de mortos, foram 476 ou 486. Mas eles não contam a quantidade de injustiçados. Quem são os injustiçados? Aqueles caras que foram mortos pelos próprios esquerdistas que matavam seus companheiros sob suspeita de terem participado ou terem entregue algum dos seus camaradas. Professor, acabei de ler aqui que o Irã anunciou que o primeiro grupo de manifestantes presos vão ser executados nessa quarta-feira. Meu Deus. Sim, eles vão enrijecer, porque essa é a tendência natural. E aí, esse pessoal do Salve Amazônia não está falando nada, não? É uma provocação Esse daí total. está falando também, do né? Bolsonaro que está preso, morrendo e que não perseguiu ninguém. É disso que ele está usando esse... perspectiva dele, isso não é esse microfone ditadura. que ele está usando? Pois é. Mas, Júlia, olha que coisa agora, da perspectiva de um cara como esse, isso não é ditadura. Sabe por qual razão? Porque eles olham para o fim da história. O fim da história é um Éden. E o fim da história, você tem que acabar com a questão das classes sociais. Mas eles não olham isso porque o Irã é aliado deles, sendo aliado da esquerda, apesar de ser uma aliança pontual e os dois naturalmente se odeiam. Eu vou fazer um pedido para todas as militantes do PSOL, do PT e do PCdoB. Vão lá pro Irã. Vão lá, eu quero que vocês vão lá de cabelo, se maqueiem, vão lá com a unha totalmente, e vão lá e dizer: é o meu direito, meu corpo, minhas regras, vão lá e falem isso. Eu quero que vocês vão todos lá. Para eles isso não interessa, então eles são, mas é aliado pontual contra os Estados Unidos. Se eles tivessem coerência, eles teriam, em todas as hipóteses, falado: não pode ter fuzilamento, não pode ter execução, porque o direito à vida tem que ser preservado e os presos, mesmo em especial os presos políticos, deveriam ser tratados com
respeito. Não é isso que eles falam? Sim. Então eles deveriam estar falando. Agora, só para encerrar o negócio. Olha, a única coisa que eu lamento do Wagner Moura, sabe, é para ver como um banho bem tomado e se comportar como burguês, né? Deixa o cara bem elegante. É uma pena que ele queimou essa roupa, que eu achei maravilhosa, eu jamais vou usar, porque eu não quero ficar parecido com ele. Mas tá muito bem vestido. E ele com aquela gravata borboleta, que eu também não gosto de gravata borboleta, mas para ver como um belo banho não faz o cara parecer um cidadão de princípios, O né? capitalismo para eles e o socialismo para outros, que a gente está sempre comentando por aqui. Agora são 11h42, eu vou fazer uma parada rapidinha. Preocupante esse destaque que a Julie trouxe, uma vez que os Estados Unidos disseram que se tivesse agressão, né, violência contra os manifestantes, interviriam. Vamos aguardar o desenrolar ao longo dessa semana, dessa segunda-feira. Mais uma vez, professor do livro do professor Marcelo Soano por aqui, Como Destruir um País, uma aventura socialista na Venezuela, foto aqui de Nicolás Maduro, um livro super atual, né, tendo em vista a discussão do momento. Pode encontrar esse livro onde para comprar? Amazon. Na Amazon. Porque foi uma tiragem de 10 mil exemplares e praticamente já se esgotou tudo, né? Foi uma tiragem pequena. E como depois encerrou, eu estou num processo de publicar uma segunda edição, mas está a dúvida se eu publico ela ampliada ou eu publico o volume 2 e deixo essa como está. E o volume 2 seria de 17 até a ascensão do Guaidó, e no caso teria que ser de 17 até a queda do Maduro. Puxa, Então interessante. ficou Quem meio sabe volume complicado dois? como Eu acho que juntar. cabe um 2, hein? Em volume 2, pode ser, mas... Eu acompanhei durante muitos anos duas coisas. Questão do Irã, a questão da Venezuela. Eu acompanhei a Venezuela. Em 2006, eu escrevia 2 artigos por semana sobre a Venezuela, que foi a compilação de material que acabou resultando parte desse livro. E eu acompanhei muito a Venezuela. Bons Eu tive jornalistas, o orgulho de, quando a Maria Teresa Belândria, que foi a embaixadora da Venezuela aqui sob o Guaidó, na época do Guaidó, ela conversando comigo, ela disse: você morou quanto tempo na Venezuela? Eu disse: nunca morei na Venezuela. Ela disse: como é que você fez isso? Eu disse: um trabalho metodológico muito sério, com várias fontes fontes jornalísticas, não vou falar outro termo, fontes jornalísticas, muito diálogo, muita pesquisa e muito rigor metodológico para fazer as coisas certas. Por exemplo, a rede de espionagem que eles criaram para ampliar toda a América Latina, percorrer toda a América Latina, a rede de espionagem do Hugo Chávez, por exemplo, esse material foi muito bem trabalhado, para não falar bobagem. E aí, tudo que está aí era comprovado. Tanto que parte dos sites e dos jornais venezuelanos e das fontes do governo, depois de um tempo, eles retiraram do ar. Eu fui convidado para ir para a Venezuela, para dar aula numa faculdade. E quando eu estava indo, um amigo me encontrou, um amigo muito gentil, e disse: não vá, porque eles acompanham o que você escreve nos jornais. E na época eu escrevia muito, tem quase dos Perigo 150. de vida, né? Não, eles falaram: você vai ficar um mês dando aula lá e você vai ser preso. Meu Deus. Eu já obtive a informação. Vou sumir. Você vai ser preso como informante da CIA ou como agente da CIA. E o governo brasileiro não vai negociar a tua soltura, você vai morrer na cadeia. Nem brinca. Aí eu não fui. Claro, Que bom, nós fez temos bem. vários presos políticos americanos, várias nacionalidades. E os bons jornalistas estão faz tempo mesmo gritando, né, sobre os absurdos que acontecem na Venezuela, no Irã também, assuntos bem recentes e atuais. Aqui a Vera disse: eu comprei, professor, meu livro chegou pela Amazon, a Vera Lúcia disse. Que Muitas bom. outras mensagens importantes. Aqui alguém falou assim: professor Soano, tem que fazer um livro com a capa com Moraes, como destruir a democracia de um país. Boa ideia, professor Soano. Leve em conta, hein? Eu estava conversando com um grande amigo, eu não vou dizer quem ele é, todos conhecem, sobre um livro sobre o Brasil. Eu já tenho parte do livro sobre o Brasil que vai Queremos. para contar a minha experiência de 10 anos trabalhando no Congresso Nacional e acompanhando e vendo a política da forma como ela se deu no Brasil. E eu jamais imaginei que seria necessária uma parte sobre uma aberração do Supremo Tribunal Federal. Não tô, Como essa? ministro, eu não estou dizendo que é o senhor, estou dizendo que o Supremo se tornou uma aberração. O senhor jamais seria. Mas uma aberração imberbe no Supremo Tribunal Federal. Mas vai ter que ter uma parte sobre. Estamos esperando, hein? Mas uma parte? vai ter uma partezinha sobre isso, uma parte extensa, mas primeiro eu tenho que ir embora do Brasil. Porque Do mesmo